Vocês também apontaram que os impactos, né, do meio ambiente são diversos. Por exemplo, o calor aumenta riscos de infartos, de AVC, estimula a proliferação de micro-organismos patogênicos, causadores de doenças, etc. Essas coisas estão conosco, estão aí na natureza. Pergunto, que saída nós temos? Se é que tem alguma. Paty. É, eu vou começar, eu acho que esse assunto o Júlio ele vai poder desenvolver um pouco mais, mas eu queria fazer um pequeno apanhado. Primeiro, que saída que nós temos é trabalhar junto, e a nossa grande dificuldade é essa, numa sociedade atomizada, né, onde a gente vê o individualismo, né, e uma perspectiva menos coletiva de solução. Esse é nosso grande desafio, é pensar coletivamente. E uma outra questão que eu acho que é importante é que quando a gente pensa em mudanças climáticas, em todas essas mudanças que vão trazendo um efeito em cadeia nos ambientes, né, a gente faz com que determinados micro-organismos possam ampliar seu nicho, vamos dizer assim, a gente muda os viromas dentro dos ambientes. Então, determinados conjuntos de vírus que naturalmente estão em equilíbrio no determinado ambiente, eles acabam escapando exatamente porque nós avançamos sobre esses ambientes. Então, a gente tem uma série de desregulações exatamente por conta dessa condição de avançar sobre florestas nativas, não compreender os espaços naturais e a forma de fazer um manejo mais adequado do uso desses espaços, né? Então, a nossa saída ela é coletiva, ou vamos todos juntos pensar nisso, ou então vai ser bem difícil. E eu vou passar para o Júlio, que eu acho que ele pode dar boas contribuições em relação a isso. Bom, acho que dá para pegar carona, né, na fala da Patrícia, porque realmente a saída tem que ser coletiva, então a gente precisa de uma questão de governança, né? Que seria o quê? Seria a gente procurar agir de forma conjunta em todos os setores da sociedade. Então a gente pensar aí no como que o setor público consegue articular bem com o setor privado, e como que esse setor privado pode também se articular com a população civil e com o terceiro setor, que são as ONGs, né? Então a gente precisa pensar em formas, né, de se comunicar melhor e de trazer, por exemplo, questões que sejam relevantes para todo mundo, que seja todo mundo na mesma página. Então, por exemplo, quando a gente vai pensar aqui na universidade, né, que também é um setor relevante, né, na busca por essas soluções. Quando a gente vai pensar num projeto de pesquisa, o ideal seria a gente ter um co-design desse projeto de pesquisa, já dialogando com atores sociais de outros setores, como da gestão pública, ou do setor privado, ou com a população, para na hora de conceber esse projeto de pesquisa, a gente já integrar isso de uma forma que seja compreensível e que seja utilizável por esses outros setores, porque de repente um indicador que eu estou usando na minha pesquisa pode não ser útil para quem está na gestão pública, e de repente ele pode ser uma coisa muito devagar para quem está no setor privado, que vai precisar de uma solução um pouco mais rápida. Então, será que a gente tem como equacionar esses tempos todos, né? A gente entender que tem essas diferentes instâncias de produção do conhecimento e essas diferentes linguagens, esses diferentes ritmos, né? Então a gente precisa realmente colocar todo mundo para conversar e conseguir fazer esse diálogo de uma forma que seja compreensível e, claro, sempre pensando no bem coletivo, na saúde coletiva, né? Então, assim, pensando de uma perspectiva mais ampla, eu acho que é isso sim que a gente tem que fazer. Vou fazer só um adendo, né, da questão das mudanças climáticas, que é um tema que tem ganhado muita força agora, que é a questão da adaptação climática, né? Então, assim, a gente não basta só mitigar a emissão dos gases de estufa, que são a origem do problema. Isso, claro, tem que ser feito, mas, paralelamente a isso, a gente precisa também de ações de adaptação climática, que seria o quê? Preparar as nossas cidades, os nossos ambientes, né, os nossos modos de produção, as nossas comunidades, para um clima que está em transição, né, para temperaturas mais altas, eventos extremos, né, mais fortes, chuvas mais fortes, secas, erosão marítima, perturbação dos biomas, tudo isso aí que a Paty também já falou um pouco, né? Então a gente precisa pensar em como que a gente pode adaptar as nossas comunidades, as nossas cidades, os nossos meios de produção, né, os setores da economia, a esse novo clima, porque ele não vai embora tão cedo. Essas mudanças climáticas, elas estão chegando para ficar por um bom tempo, então a gente precisa realmente ter essa conversa todo mundo junto, porque vai envolver, né, o planejamento urbano, o planejamento setorial, vai envolver, né, setores da economia, a população, enfim, a gente precisa realmente conversar todo mundo sobre isso e trabalhar paralelamente tanto na mitigação quanto na adaptação climática, e nisso, na minha opinião, as soluções baseadas na natureza, elas têm um papel fundamental,
né? Então, acho que é uma via que está crescendo muito e que a gente precisa trabalhar nisso o máximo que a gente puder. Maravilha. Vocês chamam a atenção de que é preciso que todos sejam responsáveis, empresas, governos e nós mesmos. Mas esperar que espontaneamente os agentes tomem medidas de proteção ao meio ambiente, me parece que é sonhar com algo que não acontece. Que papel tem aí a regulamentação nessa questão toda que estamos conversando? No fundo, é preciso que haja incentivos ou apenações. Incentivos para andar no caminho correto e apenar para aqueles que estão no caminho incorreto. Como é que vocês veem essa questão? Talvez você possa começar, Júlio, depois a parte complementa. Tá bem. Bom, essa é realmente uma questão complexa, né? Sobre como que a gente consegue ajustar isso tudo, né? E realmente eu acho que em primeiro lugar a gente precisa, eu vou pensar aqui na perspectiva do Brasil, né? Eu acho que o nosso país carece ainda de uma perspectiva, de uma cultura de planejamento, né? A gente precisa ainda melhorar muito essa cultura do planejamento no país, isso em todos os setores, né? Porque planejar é sempre melhor do que prevenir, né? Tem aquele ditado que prevenir é sempre melhor do que remediar. Então, acho que trabalhar dentro dessa perspectiva da cultura do planejamento, eu acho que é essencial, né? A gente pode pegar, por exemplo, essa tragédia que aconteceu agora, né, no litoral de São Paulo, né? O crescimento populacional naquela região do litoral norte, eu estava participando de uma live ontem sobre isso, né? O crescimento populacional lá já vem desde os anos 2000, que a gente vê que tem um crescimento populacional, inclusive principalmente da população vulnerável, que faz mais de 20 anos que isso está acontecendo. E a gente não se preparou, quer dizer, era uma tragédia anunciada e a gente não se preparou para isso, né? Então, assim, nós temos alguns mecanismos, como defesa civil, né, como algumas coisas que até funcionam bem, mas a gente precisa melhorar essa comunicação da defesa civil com a população, né? E a gente precisa ter também, né, como você bem pontuou, José, essa questão tanto da regulação como da sanção também, né? Você tem instrumentos que possam ser capazes de promover, né, tanto instrumentos de planejamento, que possam ser capazes de evitar que essas tragédias aconteçam, identificando esses pontos de vulnerabilidade e realmente agindo sobre eles, né? Porque a população que é mais vulnerável, ela tem poucas opções, né? Mas aí cabe, por exemplo, à gestão pública se articular com o setor privado, por exemplo, nessa questão fundiária, né? Então lá, estou usando o litoral norte como exemplo, né? Porque é o assunto do momento, mas lá a gente teve, por exemplo, nos anos 70, né, a construção das rodovias, e aí as áreas mais valorizadas da planície foram tomadas por hotéis, pousadas e casas de segunda residência. E a população mais vulnerável ocupou as encostas, que é onde acontece o deslizamento. Então, precisava ter, antes dessa ocupação, essa melhor conversa, esse melhor ordenamento, né, nessa questão do planejamento urbano, ou seja, essa conversa melhor dentro do setor privado e a população e a gestão pública, para evitar que a gente construísse esse cenário de catástrofe, né? Então, para isso, a gente precisa intercalar todas essas questões da legislação em todas as suas esferas, tanto da municipal como na estadual e a federal, na legislação ambiental, e articular isso com esses outros setores da economia e da população. Então, eu vejo que é principalmente uma questão de mudança de cultura que a gente precisa ter e transformar essas políticas em políticas de governo, né, em todas as esferas, não só uma política de Estado, né? Deixa eu me corrigir aqui, uma política de Estado para que isso seja levado em consideração em qualquer governo que esteja no momento, né? O meio ambiente e a saúde da população precisam ser prioridades, independente, né, da equipe, do partido, de quem estiver lá, em todas as esferas. Bom, eu queria convidar aqui o Paulo Freire, né? A gente está pensando numa perspectiva macro aqui. Acho que é importante a gente diminuir a distância entre o que a gente diz e o que a gente faz, de tal forma que, num dado momento, aquilo que a gente fala seja a nossa prática. Então, no âmbito privado, é a gente se qualificar, ter uma formação cidadã mais ampla, entender que a escola é um local privilegiado de formação cidadã, mas as empresas passaram a assumir também esse papel. Então, as empresas, né, para fora do greenwashing, né, ou seja, lavagem verde, aquela coisa que você só finge que você está fazendo as coisas certas, existem muitas empresas que estão realmente encabeçando movimentos de ESG, né, Environment, Social and Governance, que é a sustentabilidade 4.0, e está colocando em pauta para o setor privado essas ações.
Mas a governança maior ela vem realmente como política de Estado e a gente tem que cobrar como cidadão, como organizações privadas e contribuir para que as políticas de Estado elas realmente possam a longo prazo desenhar essas mitigações, essas adaptações que a gente precisa. Então acho que é nesse sentido que a fala do Júlio é super pertinente, né? A gente precisa pensar em governança, em política de Estado. Perfeito. Excelente. Bom, o tema é muito rico, poderíamos conversar aí um dia inteiro sobre esse assunto, mas o tempo sempre é muito escasso. Mas eu queria ainda ouvi-lo sobre dois pequenos aspectos. No artigo de vocês apontam que a atividade agropecuária tem um impacto bastante grande na emissão de gases de efeito estufa, quase tão grande quanto a produção de eletricidade, aquela que é feita, imagino, com combustíveis fósseis, carvão, petróleo, coisas desse tipo. Então, isso é interessante, tem até um setor que você tem que olhar bastante. E o outro é o seguinte: o meio ambiente tem uma capacidade de se regenerar. O problema é que talvez o ritmo de regeneração é muito mais lento do que o ritmo a que a sociedade chegou de perturbar o meio ambiente. E por isso os problemas vão se amontoando e se agravando. Não é que o meio ambiente não consiga se regenerar, o ritmo que é diferente. Então, queria ouvi-los um pouco sobre essas questões aí, que impacto isso terá sobre nosso padrão de consumo, nosso padrão alimentar, enfim, essas questões todas aí. Pati. É uma ótima recuperação de informação em relação ao trabalho, porque nós temos realmente atividades que já são mapeadas, que nós temos uma dimensão dos seus impactos, mas da mesma maneira que nós temos os problemas, nós também temos muitas pessoas trabalhando na solução. Então, quando a gente fala de agricultura, né, a gente vai falar sobre superexploração de solo, de formas predatórias do uso do solo, mas nós precisamos nos alimentar, nós somos uma referência de produção alimentar no planeta. Então, nós temos, dentro desse contexto, profissionais que estão se habilitando a produzir inclusive em larga escala no interior de São Paulo. Nós temos empresas privadas produzindo ovos em larga escala, junto com floresta orgânica, que é uma forma de produzir, como disse o próprio Júlio, né? Então, são soluções baseadas na natureza, pensando como a gente otimiza o ciclo de produção. A mesma coisa a gente tem também grupos coletivos produzindo alimentação orgânica também em larga escala em outras esferas. Então, o nosso grande desafio é pensar nessas adaptações, nessas alternativas. Então, a gente tem o problema, mas é importante também, porque existem. Eu acho interessante a gente pontuar aqui: existe um problema tão grande do ponto de vista coletivo para a gente solucionar que a gente pode se sentir paralisado, nos culpabilizar. A questão é nos responsabilizarmos dentro daquilo que podemos para poder buscar soluções, e tem muita gente fazendo isso, né? Então, acho que é importante a gente pontuar isso. Júlio. Obrigado, Paty. Eu acho que você está super certa, né, nisso, que pensar nessas soluções baseadas na natureza, pensando, né, que o tema seria esse setor da agricultura, né, existem os sistemas, né, que acho que são chamados de agro-silvopastoris, né, que são esses sistemas que conjugam essa questão da produção agrícola com a produção de gado e com as florestas, né, e eu não sou especialista no assunto, mas eu sei que existem essas técnicas e que elas estão avançando cada vez mais e que são soluções baseadas na natureza e que, puxando um pouquinho da pergunta, né, do José, que a gente consegue conjugar um pouco melhor esses ritmos, né? Talvez não seja um ritmo que a gente está acostumado, mas vai ser um ritmo mais sustentável para o planeta, com certeza, porque a gente consegue conjugar essa produção agrícola de forma que não seja uma monocultura, né? As monoculturas, elas tendem a ser mais danosas para o meio ambiente, né, de uma forma geral, porque quando a gente observa uma vegetação nativa, nunca é uma espécie só, é sempre um conjunto de espécies, né, de uma biodiversidade. Então, esses sistemas agro-silvopastoris, eles estão aí respeitando essa maior biodiversidade, né, fazendo com que o ambiente, em geral, fique mais rico. Então, a gente está priorizando, né, os nutrientes do solo, a disponibilidade, né, de biodiversidade, de alimento, né, enfim, de outros vetores, né, enfim,
Se você tem lá mais espécies de insetos, você vai ter mais pássaros, você vai ter mais polinização, enfim. Então, é uma cadeia, né, de coisas que esses tipos de sistemas, eles trazem aí essa vantagem. E outra coisa que também é interessante é privilegiar o conhecimento das populações originárias que durante séculos viveram aqui nesse nosso território, né, e que conviviam bem com o meio ambiente. Então, entender que existem outros saberes, né, sobre o ambiente que também são produzidos por essas populações e como que a gente pode articular esses saberes aí dentro, né, de uma lógica aí mais atual. Né? Então, privilegiar isso, dar oportunidade, firmar parcerias, né, com sistemas de produção mais sustentáveis e mais responsáveis socialmente. Eu acho que tem muita coisa para falar, mas eu acho que a gente tocou o principal. Acho que eu vou fazer só mais um adendo, que é uma questão também do consumo consciente, né? Que as pessoas têm que procurar se conscientizar um pouquinho mais sobre o que elas estão consumindo, né? Então, apareceu aí, por exemplo, essa questão de trabalho escravo, né? Recentemente, outros problemas que, assim, a gente precisa se conscientizar, né, sobre essas questões, precisa ser mais transparente o processo de produção, e inclusive quando a gente busca novas soluções, né? Se a gente fala em veículos elétricos, por exemplo, a produção da bateria desse veículo envolve você explorar uma mina lá no outro país e subjugar toda uma população a uma questão de pobreza e degradação ambiental em um país africano ou asiático, de nada vai adiantar que esse carro elétrico seja mais limpo aqui, onde eu moro, numa cidade rica do terceiro mundo, né? Tipo, de um país em desenvolvimento, porque eu vou estar reproduzindo essa desigualdade em outro lugar do mundo para a produção de algo que teoricamente seria sustentável. Então, acho que realmente é repensar esse paradigma em todas as suas frentes, né? De forma que, se a gente está propondo que a gente vai entrar em um sistema mais sustentável, que ele seja mais sustentável de verdade, do começo ao fim, inclusive com o reaproveitamento, né, dos insumos e dos subprodutos de um processo para alimentar a produção do outro, aí pensando na economia circular. Meus caros Júlio e Pati, eu quero agradecer muitíssimo a presença de vocês aqui e pedir que vocês façam suas palavras finais de despedida desse evento. Desde já, muito obrigado. Bom, eu quero agradecer a vocês esse espaço tão importante de diálogo, de construção coletiva, né, num tema que realmente abarca uma infinidade de questões e que convergem todas para ESG, para as empresas, né, para a gente, para direcionar a responsabilização, né, dentro desse desafio enorme que a gente tem, que é trazer um ambiente mais saudável para todos, né, nas empresas, mas também no espaço que as empresas operam. Então, eu agradeço essa oportunidade e parabenizo pela iniciativa do projeto. Júlio, com você. Bom, eu queria também agradecer, né, e parabenizar a execução desse projeto. Eu acho que são iniciativas desse tipo que a gente realmente precisa, né? Como eu falei, colocar todo mundo para conversar. E aí ter esse espaço de diálogo aqui também foi muito legal. Então, eu fico muito agradecido, muito satisfeito, tá, de poder ter participado tanto do livro quanto do podcast, né? E realmente eu acho que esse é o caminho certo, né? Que esse formato que o Instituto propôs, né? Queria parabenizar aí o Sequinho e o Ogata, né? Agradecer eles pelo convite. E assim, sugerir para todo mundo que realmente baixe o livro, confira os conteúdos, porque está tudo muito legal. Estamos chegando ao fim desse episódio do YesCast, o podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Se você quiser saber mais sobre este e outros capítulos do livro, eu reforço. O download do livro completo é gratuito pelo site do Yes. Faça o download, leia, mande seus comentários, nós lhe ficaremos eternamente gratos. Não se esqueça, o YesCast tem novos episódios todas as terças e sextas-feiras e pode ser acompanhado na sua plataforma de áudio preferida, também no YouTube do Yes. Muito obrigado a você que nos acompanhou durante esse episódio. Até o próximo.